Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de Michel Foucault, que foi um dos pensadores mais instigantes do século XX. A ideia é entender juntos aquelas forças meio invisíveis que acabam moldando a nossa sociedade e até mesmo quem a gente é. Para começar, vamos pensar numa pergunta que parece simples, mas que na verdade é bem profunda. Por que alguém para no sinal vermelho de madrugada, numa rua completamente deserta, o que leva a gente a seguir certas normas, mesmo sem ninguém estar ali forçando a barra? Então, a resposta para isso, segundo o filósofo francês Michel Foucault, não é só o medo de levar uma multa, não. Tem a ver com algo muito mais sutil que está espalhado por toda a sociedade. E é justamente essa ideia que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. O primeiro conceito fundamental que a gente precisa pegar é essa relação que Foucault viu, que é quase uma coisa só, entre poder e verdade. Foucault criou um termo para isso: poder-saber. A sacada aqui é que o conhecimento não é algo puro que a gente simplesmente descobre. Pelo contrário, aquilo que uma sociedade define como a verdade é, na realidade, uma ferramenta poderosa que ajuda a organizar e controlar todo mundo. Pensa só nos especialistas. A medicina, por exemplo, é quem diz o que é um corpo normal e o que é um corpo doente. A psicologia vai definir o que é ser saudável ou louco. A criminologia, o que é crime. Essas verdades não são só fatos jogados no ar. Elas têm um poder imenso de classificar, de julgar e de tratar as pessoas. Então, aqui está o pulo do gato. A visão de Foucault sobre o poder é totalmente diferente daquela tradicional. Não é só um rei ou um governo que manda e proíbe. Para Foucault, o poder está em todo lugar. Na sala de aula, no consultório médico, dentro da família. E o mais importante, ele não serve só para proibir. Ele produz. Ele ensina como a gente deve se comportar, o que a gente deve querer e até quem a gente deve ser. Vamos seguir em frente para ver como é que esse poder funciona na prática. E isso nos leva a uma das metáforas mais famosas de Foucault. Ele pega o projeto de uma prisão idealizada, chamada panóptico, para explicar o principal mecanismo de controle da nossa sociedade. Olha só que genial a mecânica disso. A arquitetura da prisão permite que um único guarda, numa torre central, consiga ver todos os prisioneiros. Só que os prisioneiros nunca sabem se, naquele exato momento, o guarda está olhando para eles. E qual o resultado? Os próprios prisioneiros começam a se policiar. O poder se torna algo interno, automático. E é claro que o panóptico não ficou só no papel. Ele está por toda a parte hoje em dia. Pensa nas câmeras de segurança nas ruas, no monitoramento da nossa atividade na internet, nas avaliações de desempenho no trabalho. Tudo isso são mecanismos que nos levam a nos disciplinar, a agir do jeito certo, porque a gente sabe que pode estar sendo observado a qualquer momento. Mas o poder em Foucault não age só no indivíduo. Ele também funciona numa escala bem maior, uma escala da população inteira. E é aqui que a gente chega num outro conceito central, a biopolítica. Foucault percebeu que lá pelo século XVIII, os estados não queriam mais só governar territórios. Eles passaram a querer gerenciar a vida da sua população. De repente, o Estado começou a se preocupar com estatísticas. Quantas pessoas nascem, quantas morrem, qual a expectativa de vida, como controlar epidemias, coisas como saúde pública, saneamento e até a sexualidade viraram assunto de Estado. Viraram formas de otimizar a saúde da população como se ela fosse um recurso. E a consequência disso é gigantesca. Significa que essas categorias todas que a gente usa para se definir, normal, criminoso, louco, não são verdades naturais que sempre existiram. Elas foram construídas ao longo da história como ferramentas para administrar e controlar grandes grupos de pessoas de um jeito mais eficiente. Tá, mas diante de um poder que está em todo lugar, a filosofia de Foucault é só uma visão pessimista do mundo? Não, não é bem assim. Ele também pensou em como é possível resistir a tudo isso. Nos seus últimos trabalhos, Foucault foi buscar lá nos filósofos da Grécia Antiga a ideia do cuidado de si. É como se fosse uma forma de resistência ética a uma verdadeira arte de viver. É sobre se recusar a ser só um produto da sociedade e, em vez disso, tentar esculpir a própria existência. E como é que isso funciona na prática? Primeiro, é preciso refletir, questionar aquelas verdades que ensinaram pra gente. Segundo, construir ativamente um jeito de viver que seja autêntico, com princípios próprios. E, por fim, resistir àquela pressão para se encaixar perfeitamente nas caixinhas que a sociedade cria. No fim das contas, se a gente tivesse que resumir tudo numa única grande ideia, seria esta. O grande convite que Foucault faz é para que a gente olhe para aquilo que parece óbvio e natural, a nossa identidade, as regras, as instituições, e comece a perguntar de onde isso veio, a quem isso serve de verdade.
E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, que não tem resposta fácil, claro. Agora que a gente consegue enxergar um pouco melhor essas redes de poder, a questão que fica é: como usar essa consciência para tentar viver de uma forma mais livre, mais autêntica? A reflexão fica em aberto.